recuperado e com mais chances de um convívio social. Aqui, nós crescemos valorizando o ser humano e acreditando plenamente no nosso objetivo primordial, a tão necessária melhoria do sistema penitenciário e a ressocialização. Porque para nós, reviver é possível. Antes de ouvir as suas propostas, são quantos estabelecimentos que a lei administra? 9. Tem 5 estados. Se nós formos nos 9, é isso aí? É exatamente isso aí. Olha que nós vamos lá. Estão, por favor, convidados. Presidente, no 9 não, mas em Sergipe tem um. E eu posso constatar que é assim. É? Isso mostra que há esperança, né? Há esperança. Mas sempre através do trabalho. Se não tiver trabalho para preso, amigo. Presidente, também um agente para cada 2 presos e meio, anotei. 2,49. E você no presídio público tem um agente para 200 presos. Não funciona, né? E depois não. Aí diz outra restado, é claro. É. Um presídio de 800 para 800, você coloca 2.400, vocês vão visitar lá em Sergipe, que foi aprovado. Foi aprovado. Aí você vai ver a diferença. É isso aí. Daí, vamos lá, nosso tempo está corrido e os parlamentares estão loucos para começar os questionamentos. E aqui, senhor presidente, para os demais deputados, nós ousamos trazer algumas propostas de melhoria para que essa comissão analise a sua implementação. E dentre elas está os membros da CPI visitar a unidade de correção do Brasil. Né? Naturalmente que está na agenda visitar as unidades do esquema pleno, visitar a unidade de correção para ver de fato o que esse vídeo e aquelas apresentações anteriores demonstraram. Nós estamos sugerindo a criação de uma lei que regule a atividade dessas empresas, já que não há nenhum mecanismo. Eu acho que essa comissão tem a oportunidade ímpar de poder regular essa atividade dentro dos parâmetros para que se possa ter melhor forma de controle. A gente sugere a contratação de entidade de credibilidade para que apure o custo real desse preso, para que essas discussões em cima de dados fictícios deixem de existir, a gente possa viver, porque dizer que um país, como a gente ouve muitas vezes, que um preso custa R$1.000, outro estado diz que custa R$800, outro diz que custa R$4.000, acho que essa comissão pode contribuir muito com o país, a partir de existem aí os institutos, as entidades de credibilidade que se pode produzir esse material. A criação de uma lei que gere a subvenção econômica a quem emprega o egresso. O grande problema foi aqui mostrado aqui por todos os expositores, o egresso é um grande problema do sistema carcerário. Ele sai e volta cometendo crimes piores. A matéria do vídeo chama a atenção novamente dessa semana, demonstra uma pesquisa nesse sentido. Criação de um fundo garantido para as PPPs. O sistema penitenciário brasileiro tem o Fundo Penitenciário Brasileiro administrado pelo Ministério da Justiça e pelo DEPEN. E não se consegue construir as praças penitenciárias porque o processo ele é muito burocrático, não se consegue. A demonstração que trouxemos, onde o Globo faz a matéria aqui há 3-4 semanas atrás, de que um programa iniciado pelo governo federal de construir 47 penitenciárias, nenhuma foi entregue até os dias de hoje. Né? Com dinheiro em caixa. Não se gasta aproximadamente 30% para chegar a 40% do que está disponível do orçamento para este fim. E esse fundo garantidor ia proporcionar construções com maior velocidade, construções com logística, baixo custo de operação, o que certamente o país precisa para enfrentar aquele déficit de mais de 210 mil vagas que faltam ao país, dos preços que estão hoje recolhidos. Rever os critérios utilizados pelo DEPEN, senhor presidente, relator, senhores deputados, porque há uma burocracia insuportável para que se utilize os recursos do sistema penitenciário, que está lá destinado pelo governo, aprovado por essa casa nos seus orçamentos, mas que não se consegue avançar nesse sentido. E aí tem travamentos, e aqui uma dessas ideias para destravar isso é que repasse os recursos para os estados e eles, através dos modelos de contratação que têm, das licitações que promovem, para todo o resto, que promova do mesmo jeito. E aí se consiga sair desse problema grave que o país tem de não conseguir produzir vagas. Se analisar que as últimas unidades construídas no Brasil levou 5 anos, 6 anos
últimos 8 anos para ficar pronta entre a data que a licitação foi publicada e a data que a unidade ficou pronta. As operadoras de telefonia celular impediu o sinal entrar nos presídios, porque o Estado vai ficar o tempo todo com um problema de caça de gato e rato. De bloqueio, as unidades que a gente opera tem um sistema que funciona de bloqueio de celular, mas isso a gente constata isso no Brasil, isso é raridade. Mas cada vez mais você tem problemas, você tem sinais ampliados e você tem o Estado brasileiro gastando fortunas para bloquear um sinal que deveria ser de responsabilidade das operadoras cuidar disso. Tem alguns estados que têm legislações sobre isso, e eu acho que está na hora do Brasil ter uma legislação federal que atua nesse sentido. Construção de um moderno e atualizado Estatuto Penitenciário Nacional é imperioso isso. A aprovação de um modelo é uma sugestão do agente condicional, porque é uma espécie de nome que a gente deu aqui, trazendo lá do modelo americano, porque o preço sai do sistema e depois, como aqui falado, ninguém mais sabe dele. Para que acompanhe a sua atividade laborativa, a sua atividade educacional, se está vendo de fato o processo de encaminhamento de empregos e poder ajudar nesse sentido, como acontece em outros países. Criação de uma lei, aí uma outra sugestão, porque o egresso, eu repito, se um preço custa R$5.000 no Brasil, R$4.000 no Brasil, e se há política que se possa ser empregada pelo governo, por exemplo, que essa de criação de 1%, por exemplo, de cortes para os serviços que os governos já contratam, a área de terceirização, a área de construção, a exemplo do que foi dado aqui na construção da Copa, que muitos estados utilizou a mão de obra do egresso, do semiaberto para suas construções, isso poderia se estender para as contratações que o país tem, como forma de inserir, porque o pior que está acontecendo é aquela reincidência que muitas vezes se dá por falta de oportunidade de estar fora desse indivíduo preso. A criação de um Banco Nacional de Emprego do egresso do sistema penitenciário. Porque muitas vezes o egresso sai, se inscreve numa empresa nossa, quando alguém vai pegar e descobre que ele é egresso do sistema, corta ele do processo de seleção. E um Banco Nacional de Emprego, o empresário vai lá e vai procurar, eu quero contratar um pedreiro, quero contratar um médico, quero contratar um advogado, quero contratar qualquer especialista, vai ter lá, vai saber que está contratando esse egresso. Para que ele não passe todos os processos de constrangimento, inclusive, e depois o processo não se dê. A criação de um assento do CNPCP para que as empresas privadas e entidades de classe atuem do sistema de cogestão, porque tem contribuições a dar nesse fórum de importância do sistema carcerário, e hoje isso e não é permitido, não é ouvido, toda essa experiência que o privado tem, toda essa riqueza de dados que vai ser deixado aqui com os membros da CPI, um relatório muito mais completo, além desse que foi aqui apresentado. Um dado estatístico muito rico, muito alto, e que a empresa se coloca à disposição para fornecer muitos outros dados que detém, como forma de contribuir para a compreensão dessa CPI, para que ela, de fato, ali possa produzir um efeito mais efetivo. O exemplo que a gente teve da CPI, da última CPI que aconteceu em 2007, 2008, é que possa ter resultados efetivos muito maiores nessa direção. Por fim, para reflexão, um ex-ministro da Inglaterra definiu muito bem uma unidade sem modernização, sem ressocialização e humanização. Ele disse que a prisão é a maneira muito cara de tornar as pessoas piores. Eu agradeço pela oportunidade e me coloco aqui à disposição. Muito obrigado. Bom, sem muita delonga, vou passar a palavra ao relator para que possa fazer seus questionamentos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, presidente Alberto Fraga. Realmente, essa audiência pública, quero parabenizar todos os deputados aqui e expositores, porque o sistema nós já conhecemos. O sistema hoje, atual, todos nós sabemos como está. Um caos. Nós estamos hoje aqui pensando já na perspectiva futura de um novo sistema, de um novo aprimoramento. Então, essa audiência é de suma importância, tenho dito isso aos deputados, e o presidente sabe disso, tanto que convocou logo essa audiência pública para que nós possamos começar a pensar no futuro do que nós queremos do sistema prisional brasileiro. Eu quero fazer a pergunta, senhor presidente, em primeiro lugar, ao doutor Aldair Conceição. Pela sua experiência, Aldair, de que forma a legislação, com certeza o senhor já respondeu muitas dessas questões, mas eu queria deixar registrado aqui
essa situação. De que forma a legislação pode ser aprimorada com o objetivo de facilitar e agilizar a adoção de subsídios terceirizados? É aquela sugestão que fizemos aqui, senhor relator, deputado Sérgio Brito, de a criação de uma legislação que possa estabelecer parâmetros de funcionamento dessa empresa, de que forma ela deve ser, quais são os requisitos que o empresário dessa atividade deve possuir do ponto de vista da sua capacidade econômica, de idoneidade criminal, idoneidade pessoal, a capacidade de gestão, formas de que essas empresas vão funcionar, quem são os trabalhadores que podem ingressar numa atividade dessa, que pré-requisitos eles devem ter, que tipo de treinamento essas pessoas deveriam ser obrigados a fazer para que possa ir para o sistema carcerário e poder produzir, que tipo de indicadores possíveis se identificar a partir de funcionamento dessas empresas para que os contratos em vigência possam ter formas objetivas de legislação. Isso tudo, eu tenho certeza que uma legislação específica para isso aqui poderá estabelecer, e o Estado brasileiro terá muito mais mecanismos para que essas empresas possam ter seus trabalhos contratados com segurança jurídica e, consequentemente, os resultados, que é o principal que se busca, de formas de medição. O senhor tem quanto tempo já essa... A Reviver é fundada em 2002, né? 2002. Então, é uma empresa aí existente, já está entrando no seu 13º ano. Então, o que é possível terceirizar no sistema penitenciário? O que não pode ser terceirizado? É como demonstrado ali, toda a parte meio da execução penal, ela pode perfeitamente. O que não se pode terceirizar, seguindo as regras do nosso país, são aquelas atividades indelegáveis. Então, você tem dentro das unidades, você tem uma comissão técnica de classificação que determina ali todo o processo de acompanhamento e distribuição desses reeducandos que ali dentro das unidades, formado pelos servidores públicos. O processo todo das comissões de disciplina, que é todo ele destinado aos servidores públicos. Todo o processo de proteção perimetral dos presídios, que é feito, inclusive, até já temos casos de iniciativa privada participando. Você tem o alvará de soltura, a entrada, quem entra, quem sai dentro da unidade, tudo isso é competência do Estado. A atividade meio, que é tudo isso aqui demonstrado, você dá assistência material ao interno, você dá assistência à saúde, assistência jurídica, apoio à defensoria pública, como tem acontecido, você dá assistência social a essas pessoas, todas elas, as pessoas precisam se deslocar, fazer esse deslocamento ali interno das unidades, que são também atribuições que são lideradas pelas empresas, todas essas não se confundem com o papel do Estado. Né? O Estado continua ali, como ali demonstrado, sendo o detentor, responsável pela pena, pela sua esfera, tanto da parte do Poder Executivo quanto da parte do Poder Judiciário, e isso não se discute, isso na verdade não é interferência do setor privado. Okay. Como é realizada a gestão dos presídios? Há administradores oriundos do poder público? Sim. Os servidores públicos de carreira, né, alguns cargos de confiança, alguns estados têm cargo de confiança, que é um diretor, por exemplo, da unidade. Aí tem os servidores que atuam na área de cartório, na área de segurança, na área de disciplina, na área de portaria, manutenção. Você tem servidores fazendo todo o processo de acompanhamento. E aí, a maioria das vezes, você tem os agentes penitenciários fazendo esse trabalho, que é a atividade, portanto, ali de fim, e ajudando a fiscalizar. Você tem casos do policial militar que faz, no estado da Bahia, por exemplo, várias unidades do Estado têm como diretor policiais militares, em outros estados são agentes penitenciários. Então, você tem servidores concursados fazendo toda essa parte que é definida como atividade de fim por servidores públicos concursados em cada estado. De que forma os contratos de terceirização são fiscalizados pelo poder público? No processo de licitação, onde são definidos todos os parâmetros, com a elaboração de um projeto básico, onde estão definidos todos os objetivos do contrato, como deverá ser desempenhado, qual é a assistência que tem que ser prestada, os profissionais que deverão estar envolvidos naquilo ali, responsabilidade da empresa, no que diz respeito a ter unidades que a empresa entra e equipa toda, recebe como aconteceu no estado de Alagoas, recebe o prédio, ele vazio, e equipa ele todo, com todos os previsto contratualmente,
toda essa forma de prestação de serviços e com o que é que deve ser prestado em termos de alimentação, de assistência material, fornecimento de todo o material que ele recebe, de colchão, de roupa de cama, de banho, os programas educacionais, os programas de trabalho, tudo isso tem estabelecido nos contratos. O Estado, portanto, ao promover as contratações via as licitações, tem esse instrumento que passa a norteá-lo no processo de fiscalização, no processo, como aqui já dito, de muita transparência, que permite o Estado efetivamente controlar aquilo que está acontecendo no processo de fiscalização, no processo de cumprimento do contrato. De que forma a ressocialização é realizada nas instituições prisionais privadas? A partir de alguns pilares que compreendemos como a receita do resultado desse trabalho feito entre Estado brasileiro e empresa privada. Nós elegemos 4 pilares fundamentais para isso. O primeiro pilar, aqui demonstrado, é o pilar da estrutura física das unidades. As pessoas não podem, como aqui disse, viver em masmorras, viver em ambientes que não têm condição de nenhum ser humano viver ali naquele local. Então, são instalações físicas que você detém manutenção diária permanente, que detém de equipamentos que lhe permitam o controle do funcionamento daquela unidade, fiscalização, inclusive, de servidores, fiscalização perimetral de ausência de unidade. O outro pilar, para que essa socialização aconteça, está suportado na assistência à família, na assistência ao externo, com assistência jurídica, que é um dos grandes reclamos que o preso brasileiro tem. Se os senhores vão visitar penitenciários nesse Brasil, e aqui o doutor Ciro Blatter traz um dado aqui de unidade do Estado, onde 2 vezes no ano aquela população carcerária conseguiu ir lá. Mas tem coisas muito piores. Tem penitenciária no Brasil, uma grande maioria que o preso passa um ano sem ter assistência, exceto aquele que consegue pagar um advogado ou que consegue ter ali o trabalho ali mais efetivo da Defensoria Pública. Você tem a assistência à saúde, com médico, com dentista, com psicólogo, com terapeuta, com assistente social, com psiquiatra, e assistência ao egresso, que é outro grande desafio. Ao lado do pilar dessa ressocialização está as atividades de ressocialização também, portanto, são as atividades de educação, as atividades de trabalho, ensino profissionalizante que se leva para essas pessoas dentro das unidades, aproveitando o potencial que tem, e aí se surpreende quando se vê um banco de emprego que essas pessoas têm, que nós temos um banco de emprego das unidades que a gente consegue, né? Assistência religiosa, assistência cultural. E na base desse processo está mão de obra, recursos humanos capacitados, selecionados, acompanhados do trabalho dessas pessoas, com processos, com metas a cumprir e com gestão ali no seu processo. Essa é aquilo que nós compreendemos, senhor relator, como as condições para que a ressocialização seja possível acontecer. Ok, eu não vou muito me alongar, senhor presidente, por causa da hora, e também os nossos colegas têm muitas perguntas para fazer. Eu só quero fazer mais 2 perguntas ao doutor Aldair. Existem dados referentes à taxa dos regressos desse sistema que reincidem na prática delitiva? Aqui foi falado uma questão extremamente importante. O Brasil não tem um sistema que sabe quem são todos os presos no Brasil. A taxa de reincidência tem que calcular ela a partir de um país todo, porque ele pode ter cometido um crime em Salvador, cumprido uma pena lá, e veio cometer um crime aqui em Brasília, o sistema não tem comunicação, você não sabe. Daquilo que a gente consegue monitorar pelo nosso banco de dados que nós temos, onde 100% de todo mundo que passou as unidades que a gente opera, todos os tempos, estão cadastrados no nosso sistema, nós temos indicadores para essa população que um índice aqui abaixo de 10% de reincidência. Abaixo de 10%. Abaixo de 10%. Né? De acordo com cada unidade que ele tem. Tá. Como é realizado o serviço de vigilância e revista desse estabelecimento? Equipamento, como é que vocês estão? As unidades são dotadas temos, no caso, uma unidade que tem um scanner corporal, o Boriscan, que consegue fazer uma revista muito mais... temos uma unidade só que tem um scanner, porque essa configuração de equipamento depende do formato da tratação que os Estados têm. Até hoje, nesse processo que nós participamos,
na sua comunidade previu a instalação de um scanner corporal, que é um equipamento de extrema importância para que você possa fazer revistas com mais dignidade. A revista no indivíduo, na família, no visitante dos internos, ela passa por detector portal, por detector raquete, passa por um processo de revista íntima, efetivamente, com detectores de metal, que são cadeiras, e esse equipamento cadeiras, é um banco, uma cadeira que você tem que detectar metais que estiver no corpo, porque a quantidade de pessoas que tentam adentrar os presídios brasileiros com objetos ilícitos no seu corpo, o senhor não tem ideia. É algo assim inimaginável, com crianças, com senhoras idosas que são obrigadas a introduzir no seu corpo celulares, chips, armas, algo assim, e que somente através de revista você consegue enfrentar este problema. E o body scan, certamente, que é uma experiência extremamente importante. Então, portanto, são utilizados isso além dos profissionais que são preparados para fazer essa revista, que são treinados. O processo de treinamento, como nós dissemos aqui, ele é intenso dentro da empresa. Nós temos um índice de 3,36% da carga horária que ele desempenha no ano empregado em treinamento, para que você possa ter pessoas preparadas para poder desempenhar aquele trabalho dentro da unidade penitenciária, que é diferente de tudo aquilo que essas pessoas já fizeram fora do sistema penitenciário. Quem estabelece o valor dos agentes penitenciários? O Estado ou vocês? É um misto, né? O Estado faz uma pesquisa de preço nesse sentido e muitas vezes ele indica qual será o salário desses funcionários dentro da sua planilha orçamentária que ele tem disposto a gastar para aquela terceirização. Essas instalações são construídas por quê? No modelo de cogestão regido pela Lei 8.666, que é a lei de licitação de contrato do país, o Estado constrói, a empresa equipa a unidade toda, dá manutenção e opera. No modelo das PPPs, que só tem em funcionamento uma unidade no Brasil, que é o Estado de Minas Gerais, o privado fez o projeto, construiu a unidade, dá manutenção, opera e faz todo o processo de gestão. Um scanner desse custa quanto? Olha, valores aí, ele pronto, instalado dentro da unidade, ele custa ali entre 800 a 600 mil reais. Depois de todo o processo pronto, treinamento da mão de obra, instalação dele, adequação do ambiente, a compra do equipamento, porque e depois você tem um processo todo de acompanhamento, de manutenção disso, ele mais ou menos já vai em torno desses custos aqui citados, de acordo com a especificação desse equipamento. Obrigado, doutor Odair Conceição. A secretaria está satisfeita, senhor presidente. Eu gostaria de fazer só uma pergunta ao doutor Ciro Eduardo e ao doutor tenente-coronel Carlos. Quais são as vantagens para a administração pública em adotar a terceirização no sistema prisional? E quais são as desvantagens? Com base na sua experiência, as vantagens superam as desvantagens? Gostaria de ouvir o coronel Carlos.